Olá, graça e paz, meus queridos irmãos. Você está no canal EBD, o canal de bênção para a sua vida, certo? Eu sou o pastor Cícero Pereira e estamos aqui para dar prosseguimento ao primeiro trimestre de 2019, na lição dos adultos, e nós estamos estudando aí a revistinha da CPAD, que tem por tema Batalha Espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal, tá certo? Nós já estamos aí na lição de número 7. Os 6 vídeos, ou as 6 videoaulas anteriores, você pode encontrar aí no canal EBD. Elas estão todas agrupadas em playlist para você encontrar com mais facilidade, tá certo? Só para lembrar os professores da Escola Bíblica Dominical que você pode estar utilizando esses slides aí na sua igreja, tá certo? Como você pode fazer isso? Bom, você pode fazer um download abaixo do vídeo, aí na timeline do vídeo tem um link para download. Você pode clicar e vai abrir a página aí de você fazer download. Você vai baixar em PowerPoint, é gratuito, não vai pagar nada por isso aí, tá certo? Muitas igrejas espalhadas aí pelo Brasil, são mais de 20 estados brasileiros e 2 países estrangeiros, Estados Unidos e Alemanha, que faz o uso aí dos meus slides. Um abraço a todos os professores, alunos, superintendentes, amigos pessoal, amigos do YouTube, a todos vocês que me acompanham aí, tá certo? Muito obrigado pelo carinho de vocês, obrigado por tudo. E se você está tendo contato pela primeira vez comigo através desse vídeo aí no YouTube, já dá um pause no vídeo aí e se inscreva no canal. Não se esqueça de ativar o sino de notificações para você receber aí as notificações dos próximos vídeos, tá certo? E você que já é inscrito, não se esqueça de dar aquele joinha, aquele like, aquele gostei. E se esse trabalho tem sido bênção na sua vida, compartilhe também aí com outros irmãos, tá certo? Bom, meus queridos, já estou em São Paulo, estava em Tucumã, sul do Pará, fiquei lá com a minha esposa quase 30 dias e foi uma bênção para a glória de Deus, tá certo? Sem mais delongas, vamos para a lição de hoje, lição de número 7, que tem por tema tentação, a batalha por nossas escolhas e atitudes. O texto áureo se encontra na carta de 1 João, capítulo 2, versículo 16, que diz o seguinte: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Verdade prática, diz assim: a tentação no sentido religioso é atração ou sedução para praticar o mal, tendo por recompensa prazeres ou lucros ilícitos. Então, isso aí é a tentação no sentido religioso, tá certo? Leitura bíblica em classe se encontra no livro de Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. Não irei fazer leitura para nós ganharmos tempos aqui nesta pré-aula, tá certo? Bom, nós já estamos em aula e não se esqueça aí de dar um joinha, um like, um gostei, tá certo? Essa lição é bem resumida, mas tenho certeza que será uma bênção para você, professor da Escola Bíblica Dominical, certo? Você vai levar para a sua igreja, você pode usar numa TV, como eu faço, ou no seu data show aí se você tiver, tá certo? Bom, a introdução diz o seguinte: há certo paralelismo entre os 40 anos da peregrinação de Israel no deserto e os 40 dias e 40 noites em que o Senhor Jesus ele jejuou no lugar ermo. Ou seja, a diferença é que Israel ele não passou no teste e Cristo, bom, Jesus ele foi o vitorioso sobre Satanás. Então a diferença entre Cristo e Israel é que Israel não passou no teste e Jesus, o nosso mestre dos mestres, passou no teste, venceu, foi vitorioso sobre Satanás. Esses dois cenários, ele
tem a ver com as nossas escolhas e atitudes na jornada de nossa vida espiritual. Certo? Bom, já estamos no tópico 1, que tem por tema tentação. Certo? Então, os termos tentação e tentar na Bíblia, eles aplicam-se tanto no campo secular como no campo religioso, não é verdade? Então, nós vamos analisar o assunto partindo dos dois significados e sentido dessas palavras. Então, levando aí em consideração o contexto das várias passagens bíblicas, tá certo? Bom, subtópico 1, aprovação de Refidim. Bom, o substantivo tentação significa teste, provação ou instigação. Então, na contenda paradigmática de Refidim, ali no deserto, temos o significado desta palavra aí, tá certo? Bom, Êxodo 17:1, 17:7 diz o seguinte: e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Bom, o vocábulo hebraico Massá significa tentação, e Meribá quer dizer contenda. Ou seja, os israelitas, eles estavam tentando testando o próprio Deus. Então, a Septuaginta ou a Septuaginta, ela traduz Massá por peirasmos, ou seja, tentação, a mesma palavra usada no Novo Testamento grego. Então, o enfoque do termo aqui é sobre a ideia de instigação ou sedução para o pecado. Então, olha só Mateus 13, diz assim: e não nos deixes cair em tentação, mas nos livre do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Subtópico 2, a experiência de Massá e Meribá. Ninguém deve testar Javé, o Deus de Israel, pois nosso dever é obedecê-lo. Deuteronômio 6,16 diz: não põe à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. O que aconteceu nessa contenda? Teve a reprovação divina, de modo que serviu como um paradigma daquilo que não se deve fazer. Ou seja, Salmos 95, 8 e 9 diz assim: não endureça o vosso coração, como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Testar a Deus, ou testar a Deus, é questionar sua fidelidade no pacto e duvidar de sua autoridade. Então, isso é testar a Deus, questionar a Deus, né? Pôr a Deus em prova. É o que? Questionar a sua fidelidade, o seu pacto, né? A fidelidade do Senhor. Então, Salmo 78, 41 diz que repetidas vezes puseram Deus à prova, irritaram o santo de Israel. E Salmos de número 78, verso 56 diz o seguinte: mas eles puseram a Deus à prova e foram rebeldes contra o Altíssimo, não obedeceram os seus testemunhos. Tá certo? Entendemos que tentar o Criador reflete a nossa descrença nele. Olha só, então nós entendemos que tentar a Deus é refletir sobre a nossa crença no que Ele é, não é verdade? E a Bíblia é contra essa prática. Olha o que diz em Atos 15:10. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, impondo sobre os discípulos um jugo que nem nós mesmos, que nem nossos antepassados conseguimos suportar? Subtópico 3 e último subtópico do tópico
1. Diz assim: como um teste. Vamos lá. Isso é muito comum no Antigo Testamento. Então, a tentação como um teste era comum no Antigo Testamento. Olha o que a rainha de Sabá fez quando foi o encontro de Salomão. Está escrito em 1 de Reis, capítulo 10, verso 1. A rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado, graças ao nome do Senhor, e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Olha só, o exemplo clássico também, é a passagem do sacrifício de Isaac. Então, em Gênesis 22, 1 diz: aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão. Olha só, então, isso era comum no Antigo Testamento, esse tipo de teste, de prova. Mas, qual é a finalidade do teste? Para que serviria, ou qual que era a sua finalidade? Bom, é revelar ou desenvolver o nosso caráter. Então, a finalidade do teste era para revelar e desenvolver o caráter daquelas pessoas, e continua sendo da mesma forma para revelar qual era o nosso caráter. Então, olha só o que diz em Êxodo 20, 20. Moisés disse ao povo: não tenha medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Então, a finalidade do teste era para desenvolver o caráter do povo de Deus, tá certo? Tentar. Então, essa ideia de tentou, de testar, a ideia é de teste, isso mesmo, de um teste, é verdade? E pusesse à prova os que dizem ser apóstolos e não são, Apocalipse 2:2. Então, o Novo Testamento, ele emprega o termo também com uma ideia de tentativa. Então, a forma da tentação era como um teste, para ver como que a pessoa se comportava diante de determinadas situações, tá certo? Finalizando o tópico 1 falando da tentação, nós entramos no tópico 2, que fala sobre a tentação de Jesus. Bom, levado ao deserto, versículo 1. O deserto é um lugar onde os seres humanos eles percebem a grandeza de Deus e a fragilidade humana. Então, o deserto serve para isso, para que nós percebemos a grandeza de Deus e a fragilidade humana. O deserto também é um lugar de profundo silêncio, para meditação e oração, onde há vastidão de espaço para ouvir a voz de Deus. Então, o deserto também serve para meditar, para orar, e devido aí ao seu silêncio, serve para ouvir a voz do Senhor. Foi no deserto que grandes homens de Deus, eles foram preparados para o serviço sagrado. Quais? Bom, nós temos pelo menos aqui 2 exemplos: Moisés e Elias. Moisés e Elias foram aí 2 exemplos onde Deus preparou. Moisés, Deus tirou do palácio para colocar no deserto, para provar ele no deserto. E Elias também, ele foi levado para o deserto para ser provado por Deus ali no deserto. Tem outros exemplos, mas esses aqui são os mais emblemáticos na história de Israel. Moisés e Elias, 2 grandes homens que foram provados, foram testados e aprovados por Deus. Subtópico 2, sobre o jejum de Jesus. Segundo a narrativa de Mateus, Jesus ele jejuou 40 dias e 40 noites, depois ele teve fome. Então, só mais 2 personagens bíblicos praticaram esse tipo de jejum, que foi tão grande assim, tão prolongado, que durou aí 40 dias. Então, um foi Moisés e de novo foi Elias. Mas isso aconteceu em situações específicas, tá certo? Então, fora Jesus, Elias e Moisés fizeram aí esse jejum de 40 dias e 40 noites. Claro que eles tinham um propósito, Não foi simplesmente para alcançar algo, não, era um propósito muito maior do que isso, Não era para a sua vida pessoal. Isso mostra que esse tipo de jejum de 40 dias e 40 noites não é uma doutrina para a igreja, não é para nós, igreja de Cristo, não. Lucas afirma que Jesus naqueles dias ele não comeu coisa alguma
e terminado eles, ele teve fome. Então esse jejum prolongado aí de 40 dias, com mais 40 noites, não é doutrina, né? Não é regra para a igreja. Foi um eventual ali específico, um caso específico. O verbo grego jejuar significa literalmente abster-se de alimento. Então tem pessoas que deixam de tomar café da manhã e vai para o serviço e fala que está jejuando. Meu irmão, jejum é santificação. Jejum é comunhão com Deus. Não é deixar de tomar café e trabalhar, não, meu filho. Normal não, isso não é jejum, não. Simplesmente você deixou de tomar café. Jejum é você ter um particular com Deus, ficar literalmente sem comer e sem beber, né, durante um certo período de tempo, e ali em comunhão com Deus, oração, meditação da palavra, tá? Então, vai fazer um jejum de 12 horas, é 12 horas em comunhão com Deus. Não é 12 horas trabalhando, conversando, distraindo a mente, se irando, coisas desse tipo. Isso não é jejum não, meu irmão. Para com isso. Jejum é muito mais profundo do que isso aí. Tem gente que faz jejum da coca, do pão. Ô, meu irmão, esse jejum parcial aí não existe na Bíblia. Mostra aí. Apresente um texto que fala de jejum parcial, de abster de determinados alimentos, só de alface. Hoje vou jejuar só o pão. Ô, meu irmão, jejum é você depender literalmente de Deus. É dizer, Senhor, o meu corpo necessita do alimento, mas eu entrego o meu corpo a Ti neste dia de hoje. Nessas 12 horas, quem vai me sustentar, o meu alimento será o Senhor. Isso sim é jejum. Bom, como a tentação aconteceu? Versículo 3 do subtópico 3. Está claro que Satanás se apresentou a Jesus de forma visível. Isso está bem claro. Mas os detalhes, eles são desconhecidos. Não sabemos como foi os detalhes. Sabemos que o diabo apareceu de forma visível. Então essa tentação ela foi literal. E isso se evidencia pelos detalhes da própria narrativa do livro ali de Lucas. Tá certo? E o tópico 3, para nós finalizarmos, já finalizamos aqui o tópico 2 que fala sobre a tentação de Jesus, né? Ali no deserto, que é o primeiro acontecimento registrado na história depois do batismo de João lá no Rio Jordão, e que era de se esperar que aquele que veio para desfazer a obra do diabo, ou seja, Jesus, né, enfrentasse aí a reação do inimigo, a reação de Satanás. Então, o inimigo de nossa alma, ele decide lutar por sua causa, não é verdade? Então, o diabo está sempre lutando para nos destruir, mas Jesus está sempre defendendo aí a nossa causa, não é verdade? E é chegado aí o Salvador, o nosso Salvador, aquele que nos transportou do império das trevas para o reino de Deus. Então, finalizamos o tópico 2 e vamos para o tópico 3 e último subtópico. A tríplice tentação. A primeira das 3 últimas tentações, versículo 3, parte B. Então, o objetivo dessa investida diabólica de Satanás era o quê? Era incitar Jesus a usar seus poderes em benefício próprio. Então, essa aí era a investida do inimigo, fazer com que Jesus usasse seus poderes em seu próprio benefício. Então, olha o que o diabo diz: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornassem em pães. Então, a semelhança de Eva, esse pecado consistia em quê? Em satisfazer o apetite físico com algo que lhe foram proibido. Então, há uma semelhança entre a tentação de Jesus e a tentação de Eva lá no paraíso. Os dois estavam com fome. Claro que Jesus estava com bem mais fome, mas há essa semelhança. A Eva não resistiu e caiu à sedução de Satanás, mas o nosso Senhor, ele resistiu e venceu. No subtópico 2, a segunda tentação, versículo 5. Aqui, o objetivo de Satanás é induzir o Senhor a tentar o Pai e persuadi-lo a um ato de vaidade. Então, o objetivo dessa segunda tentação era o quê? Era induzir a Cristo a tentar o próprio Pai. Mas olha o que o diabo diz. Satanás incita Jesus a jogar-se do pináculo do templo, ou seja, usando aí o texto de Salmo 91, 12 e 11, que ele mesmo, Satanás,
né, citou esse próprio salmo. Citou não, disse que estava escrito, né? O diabo também conhece as escrituras. Olha só o que diz Salmo 91, 11 e 12. Porque a seus anjos lhe dará ordens a seu respeito, para que o proteja em todos os seus caminhos. Com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Então essa foi a jogada aí do diabo, mas não deu certo. Ter aprovação divina conforme as promessas desse salmo é muito diferente de tentar a Deus. Então a proposta de Satanás era o quê? Era para Jesus testar Deus, algo que as escrituras proíbem. Nós jamais devemos testar o nosso Deus. E terceiro subtópico, e último subtópico dessa aula, diz o seguinte, aliás, terceiro e último não, ainda temos mais um subtópico. A terceira tentação de Jesus, a terceira tentação, versículo 8. Esse último ataque, ele consistia em induzir Jesus a se apoderar do domínio do mundo por meios ilícitos. Olha só. Então, o Novo Testamento mostra que Satanás é o Deus desse século. Então, 2 Coríntios 4:4 diz: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes. Para quê? Para que não veja a luz do Evangelho da glória de Cristo, e que é a imagem de Deus. Então, o último ataque do diabo sobre Cristo era consistir que Jesus se apoderasse do domínio do mundo por meios ilícitos. Nós nunca devemos deixar de esquecer que o diabo é pai da mentira, né? Então uma das armas dele é a mentira. O próprio Cristo diz que ele nunca se firmou na verdade, ele é o pai da mentira. E Efésios 2:2 diz que o diabo ele é o príncipe das potestades do ar, os príncipes das trevas desse século, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:2 diz que ele que todo mundo está no maligno. É verdade? Bom, mas Satanás não tem nada para ninguém. Tudo não passa de mentir, de mera aparência e engano. Ele não tem nada para ninguém. A única coisa que o diabo tem, que ele conquistou por direito, né, é o inferno eterno. Isso é dele. Foi feito para ele e os demônios. Tá certo? Então ele promete, mas é uma forma de enganar as pessoas. Bom, em subtópico 4, né, agora sim, o subtópico 4 e último subtópico desta aula, a resposta de Jesus. Qual foi a resposta de Jesus? Bom, o ataque diabólico foi nas áreas mais sensíveis do ser humano. Isso está escrito em 1 de João 2,16, que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Então, ele foi vencido pelo poder da palavra de Deus. Como Jesus venceu o diabo? Pelo poder da palavra. Jesus citou 3 passagens do Pentateuco. Depois você confere aí, Deuteronômio 6:13, 16 e 8:3. Então, Jesus diz que não deve tentar o Senhor vosso Deus, nem só de pão viverá o homem, e não devemos, né, na verdade, adorar ninguém a não ser o Senhor nosso Deus, tá certo? Bom, podemos nos consolar porque nós temos um protetor no céu que é capaz de se compadecer de nossas fraquezas, não é verdade? Hebreus 4:15 fala muito bem disso, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então esse é o nosso consolo. Nós temos alguém que intercede por nós, tá certo? E esse alguém é o Senhor Jesus Cristo. E para concluir nossa aula, na conclusão, diz o seguinte: diante dos fatos aqui expostos, aprendemos a não subestimar as forças e os ardis de Satanás e seus demônios, pois ele usou tentar o próprio Filho de Deus. Adão foi tentado e não passou no teste. Da mesma forma, Israel foi reprovado logo no liminar de sua história como nação. Mas Jesus foi aprovado, e então, glória a Deus. Na verdade, temos o nosso conselheiro, o nosso consolador. Jesus é o nosso escape. Todas as fraquezas humanas devem ser apresentadas a Deus, porque Ele nos
guarda e nos protege. Meus queridos e minhas queridas, muito obrigado. Espero que esse trabalho tenha ajudado a vocês. Se não tem te ajudado ainda, se você ainda não tem feito uso, convido para fazer uso desses slides em sua aula. Dê uma aula diferente, uma aula inovadora. Todos esses slides, eles são editáveis, você pode editar e deixar com a sua cara aí, tá certo, meu amado? Se você faz uso e ainda não entrou em contato comigo, deixa aí seu contato aí abaixo, seu e-mail, e deixe a sua cidade, de onde você é, para que eu possa ter aí conhecimento de onde você qual é a sua igreja, tá certo, meus queridos? Muito obrigado, um beijo a todos, Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Tudo isso e muito mais nós fazemos dentro do reino, se for da vontade dele.